Guys and girls, aqui é o Wellington Oliveira do canal CESP Idiomas, seu professor de inglês com dicas de inglês para quem nunca teve inglês, para quem já teve inglês, está um pouco enferrujado, né? Rusty. E o propósito é justamente ajudar as pessoas com esse idioma tão bonito, tão procurado pelas pessoas. No vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa série de vídeos, sua primeira viagem internacional. Nós já falamos de aeroportos, já falamos de diálogos dentro do avião. Depois, se você quiser, você vai nos vídeos do canal para assistir com mais calma, tá ok? E no vídeo de hoje, as 10 perguntas mais comuns na imigração, do controle de passaporte. Aquele momento em que o oficial faz aquelas perguntas mirabolantes. E nesse vídeo nós vamos abordar as 10 perguntas mais comuns, com suas possíveis variações e como você vai dar a resposta, ok? Então, antes de começar, não esqueça de clicar aí embaixo no inscrever-se, para você poder se inscrever no canal aí e receber mais vídeos futuramente, clicando no sininho, é claro, tá ok? Não esqueça de curtir e enquanto a vinheta passa, você vai lá e se inscreve. Vamos lá, vamos começar. Então, let's go, guys and girls, vamos para as perguntas, sem muita enrolação. Pergunta número 1. Olha, lembrando que essas perguntas, elas não estão numa ordem, ele pode perguntar da maneira que ele quiser, é ele que faz as perguntas. Então, pode acontecer de uma pergunta vir antes da outra, então fique atento de estudar todas as perguntas para que você possa ter aí a resposta na ponta da língua. Pergunta número 1. Where are you coming from? Where are you coming from? Esse where are you coming from vai depender se você está vindo de São Paulo, se você fez escala no México, depende de como você fez. Então você vai sempre falar de onde você está vindo, se é do Brasil, se você está fazendo escala, você está vindo, digamos, você está indo para os Estados Unidos, você fala, México, então você fala o país que você veio, ou então São Paulo, se você veio de São Paulo. Se está indo para a Europa, a mesma coisa. Às vezes tem voo com escalas em países da Europa antes de ir para o seu destino final. Então, se ele perguntar para você, where are you coming from? Você sempre fala do último aeroporto que você esteve, tá? Que é diferente de where are you from? Where are you coming from é diferente de where are you from? Essa é uma outra pergunta. Porque where are you coming from é da onde você está vindo. E o where are you from é de onde você é. De qual país que você é. Qual é a sua origem, o seu país. E aí já é outra resposta. Então, where are you coming from? São Paulo. Where are you coming from? Guadalajara. Where are you coming from? Lisbon. Se for Lisboa, Então, dependendo do último aeroporto é que você saiu. Não é da onde você é, ok? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. What is your final destination? What's your final destination? Ele quer saber qual o seu destino final, ou seja, para onde você vai no país ou na região. Exemplo, se você viaja para os Estados Unidos e você chega no aeroporto de Miami, ele pergunta para você, what's your final destination? Porque às vezes você vai chegar em Miami, aí você vai pegar um outro voo para Las Vegas, para Denver, Houston, sei lá. Outro voo. Então você vai ter que descer. Como você vai pegar um outro avião, ele quer saber para onde você verdadeiramente vai. Você não vai ficar em Miami, então ele quer saber para onde você vai. Então aí você responde para ele, tá? E aí, se você tiver já em mente já a cidade, você pode falar direto. Las Vegas. Se você está indo para Califórnia, não precisa falar I am going to California, I will go. Não, simplesmente fala Califórnia. Já dá a resposta para ele. E o ideal, gente, é dar a resposta curta. Não tenta colocar o seu inglês em prática na imigração, porque ali é que zica tudo, ali que estraga tudo. Se você começar a querer se explicar muito, aí eles vão ter dúvida, vão começar a fazer mais perguntas. Então, seja rápido e objetivo. What's your final destination? Denver. Acabou. É só isso. Pergunta número 3.
How long do you intend to stay? How long do you intend to stay? Ele quer saber quanto tempo você pretende ficar no país, né? Qual a sua intenção? Uma semana, 2 semanas, um mês, 6 meses. Então esse how long do you intend to stay é simplesmente para saber o tempo que você vai ficar. Alright? Essa pergunta tem algumas possíveis variações. Ele pode perguntar para você how long will you be staying? Que é a mesma pergunta, tem o mesmo significado, né? How long are you staying? How long are you staying? How long are you planning to stay? Quanto tempo você está planejando ficar aqui? How long are you planning to stay? Ele pode perguntar para você, how many days are you staying? How many days are you staying? Ele quer saber quantos dias você vai ficar no país dele. Ele pode perguntar para você, how many days will you be staying? Então você pode observar que ele quer saber dias, o período. Então, se você souber o período, lembre-se, sharp, seja rápido e objetivo. 1 week, uma semana. 2 weeks, 2 semanas. 7 days, 7 dias. 14 days, 14 dias. Vai ficar um mês, 1 month. Se você vai ficar 6 meses, 6 months. Lembra que você precisa, né, falar de forma objetiva. Não tente explicar, eu vou ficar aqui por cerca de 6 meses, porque eu vou fazer um curso na escola. Não, 6 months. E você já responde de forma objetiva. Não pare para falar muita coisa. Vamos lá para a pergunta de número 4. Pergunta número 4. What is the purpose of your visit today? Qual é o propósito da sua viagem today? What's the purpose of your visit today? Que pode também variar para what is the purpose of your journey today? What is the purpose of your trip today? Você vê que tem aqui umas perguntas que são a mesma coisa, mudou a palavra visit, journey e trip. Eles podem perguntar de acordo com a vontade deles, tá? Uma variação também. What's the nature of your visit? What's the nature of your visit? Né? What's the nature of your visit? What's the nature of your journey? Ou what's the nature of your trip? Eles podem perguntar, ok? Ele também pode perguntar, what's bring you to the USA? What's bring you to South Africa? What's bring you to Australia? Então, lembre-se, rápido, objetivo. Não é rápido, seja objetivo. Ele perguntar, você vai dizer transit, se você estiver em trânsito, passando, né? Fazendo aquela famosa escala, transit. Também pode responder vacation, se você estiver nos Estados Unidos, né? Que eles usam muito a palavra vacation. Se estiver na Europa, você usa a palavra holiday. Holiday. Então, transit, vacation, holiday. Se você vai para uma conferência, conference. Você pode falar I'm attending a conference, mas é muita coisa. Você simplesmente fala conference. Ele já vai saber que você está indo para uma conferência, né? Se você vai para estudar, study. Você não precisa falar I'm studying English na school, blá blá blá. Não, study. Se você vai para negócios, business. Então, dependendo do que você vai fazer lá, fala só aquela palavra. Transit, vacation, holiday, conference, study, business, whatever. Mas tenta resumir o máximo, não tente explicar, dar muitos detalhes. Tá ok? Lembrando que se você tiver um visto que você tratou, né, com uma certa antecedência, visto de estudante, visto de trabalho, visto para negócios, visto para tratamento de saúde, não importa qual seja o motivo, vai estar lá no seu passaporte, né? E você tem que falar aquilo que está no seu passaporte, tá? Não vai inventar história não. Quando você falar study e no visto tiver que você vai estar de férias, você pode se complicar. Então simplifique dentro daquilo que você tem como informação, tá ok? E qualquer dúvida, volta nos vídeos anteriores, né?
que eu passei para vocês a documentação que precisa para você conseguir um visto, as vacinas. Volta lá no vídeo lá, que está aqui no cartãozinho aqui, para você poder assistir e ver o que precisa caso você vá para um país que precise de visto, vacina e blá blá blá, ok? Pergunta número 5. Where will you be staying? Where will you be staying? Ele quer saber aonde você vai ficar. Ou seja, aí depende de como você vai se acomodar no país deles. Você pode dizer simplesmente hotel, não é hotel. Hotel é no Brasil, o H, né? Ele é mudo, no inglês é hotel. Também, se você vai ficar naquelas casas de repúblicas, né? Você pode falar hostel, hotel, hostel. Você também pode falar guest house, B&B, friend's house, school accommodation, family's house, university campus. Depende da onde você vai ficar. E lembre-se que fique até o final do vídeo que eu vou dar umas dicas incríveis para você se safar de forma ainda mais fácil do que responder essas perguntas assim, né? Porque nessa pergunta, where will you be staying? Hotel, hostel, guest house, B&B, friend's house, ou friend's home. Você pode usar o house ou home. Friend's house, friend's home, school accommodation, family's home, family's house, university campus e blá blá blá. Pergunta número 6, number 6. Are you traveling alone? Are you traveling alone? Você está viajando sozinho? Sozinha? Ou seja, se você estiver viajando sozinho e Deus, fala yes. Se você não estiver viajando sozinho, você vai ter que falar no e dar uma continuidade. Se você estiver viajando sozinho, simplesmente yes. Se não, você vai ter que falar no, I'm traveling with my. I'm traveling with. Ou seja, eu estou viajando com meu. Então você vai falar I'm traveling with my husband. I'm traveling with my wife. I'm traveling with my mother. I'm traveling with my father. I'm traveling with my friend. E aí você tem que falar a verdade, tá ok? Treina, né? Treina essas respostas porque você vai precisar falar. Caso você esteja viajando sozinho, yes. Are you traveling alone? Yes. Se você estiver viajando com alguém, no. I am traveling. E aí você, o grau parentesco ou de acquaintance, né? Se é o teu acquaintance, se é o workmate, doesn't matter. Você vai explicar quem é que está viajando com você ou com quem você está viajando. Tudo bem? Pergunta número 7. How much money are you carrying? Ou how much currency are you carrying? Que é a mesma coisa. How much money are you carrying? Ou how much currency are you carrying? Ele quer saber o seguinte: quanto de din-din você está levando para o país dele? E aí você vai responder, sinceramente, o que você tem, né? Você não pode nem falar pouco e nem falar muito, porque nós sabemos que o limite para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos são $10.000 para você evitar uma evasão de divisa aí, né? E se complicar. Então fala o que você tem. Você tem $2.000. Alguns alunos têm dificuldade de falar a palavra thousand, né? Aí eu sempre dou a dica, falo só tá usando. Quando você está usando uma roupa, né? Então $2,000, ok? E aí você responde essa pergunta tão simples que é how much money are you carrying? Ou how much cars are you carrying with you, né? Eles falam how much money are you carrying with you? How much money are you carrying with you? E você responde 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 e vai assim, vai, 1,000 e 1,000, vamos que vamos.
Não fale menos que 1000, porque é pouco dinheiro, dependendo do tempo que você vai ficar no país. Aí complica, né? Aí complica. Pergunta número 8. Essa pergunta ela é tanto quanto, eu acho assim, tão desnecessária, mas eles fazem, porque depois eles dão sequência nessa pergunta aí. Então tem que ter cuidado com essa pergunta, tá? A pergunta número 8 é: Who packed your bag? Quem foi que arrumou a sua mala? Who packed your bag? E aí você vai falar I did, ou simplesmente myself. Se você falar I did myself, já respondeu a pergunta Who packed your bag? Caso você precise de mais resposta para essas perguntas, lembre o seguinte, que é na descrição do vídeo, lá embaixo, eu coloquei as perguntas e as respostas para você poder ler também. E você também pode encontrá-las no meu blog, né? O blog do CESP Idiomas, do Teach Wellington. E lá você pode ler com calma, pode imprimir e até levar na sua viagem, né? Tá dentro do avião, dá uma estudada. Ok, alright. Você vai estudando, vai lendo, quando chegar lá na hora, fica bem mais fácil. Então, em vez de você ficar vendo televisão, lá no avião, né? Séries, filmes, em vez de ficar dormindo, pega lá a colinha na descrição do vídeo, ou então lá vai no blog, copia e cola no documento Word, faz lá o que você tem que fazer, leva na sua viagem e certamente vai te ajudar a responder essas perguntas com mais tranquilidade. Pergunta número 9. Olha só, gente, essa pergunta eu tive que fazer assim, a gente chama no inglês de combine, né? Eu tive que juntar as duas aí, porque essa pergunta aí ela vai ter uma resposta simples e única. No. No. Sempre que te fizer essa pergunta, você vai ter que responder no. Não invente, não tente explicar, simplesmente fale no. Vou dar até um tempo para você pensar nessa resposta. Fala assim, no. No. Por quê? A pergunta é: Did anybody give you a gift? Se eles perguntar, Did anybody give you a gift? Variação. Did you receive a bag or a pack from anybody? Ele quer saber se você recebeu algum presentinho, se você recebeu alguma bolsa para levar para alguém. Pelo amor de Deus, Maria, José e todos os santos, diga no. Mesmo que você tenha recebido, diga no. Porque se você disser yes, vai azedar o pé do frango. Por quê? Quando você fala yes para essa pergunta, eles vão pensar que tem droga com você, vai te levar para a salinha, fazer um monte de perguntas. E aí é que o Chico chora. E aí quando você entra na salinha, é só chorar na cama, que é um lugar quentinho. Então não diga, pelo amor de Deus, Did anybody give you a gift? No. Did you receive a bag or a package or pack from anybody? No. No. E a outra pergunta que eu falei que também tem no, sempre fale no. Tem que estar combined, tem que estar junto. Eles vão perguntar para você, Did you leave your bag ou bags, né, alone at any time? Did you leave your bags alone at any time? Ou pode vir uma variação, Did you leave your bag unattended at any time? Fala no, porque se você falar yes, eles vão pensar que alguém colocou alguma coisa na sua bagagem, que alguém, né, escondeu alguma coisa na sua bagagem no momento, ou alguém, né, eles vão pensar mil coisas, e aí você vai ter que ir lá para a salinha para responder um monte de coisas desnecessárias. E nós já estamos chegando no final do vídeo. Eu vou passar para vocês algumas dicas bem mirabolantes para vocês poderem não terem problema na imigração, ok? Pergunta número 10. E a pergunta é: Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Ele quer saber se você tem algo para declarar. Lembrando que essa resposta, elas têm que estar de acordo com aquele formulário que você preenche dentro do avião antes de aterrissar. Quando você está para aterrissar, cerca de 1 hora antes, 40 minutos, a aeromoça ela distribui para você
para todos os passageiros, né, um documento para você preencher, juntamente com o seu passaporte, o seu boarding pass, a sua passagem, para você colocar os detalhes, seu nome, colocar várias informações, e ali tem naquele documento para você declarar. Então, se você declarar alguma coisa, então coloca, né, se você coloca no formulário. Se você não declarou nada, a resposta é do you have anything to declare? No. Se sim, aí você vai ter que dizer o que você declarou naquele documento, porque ele vai estar com o documento na mão. Você vai ter que entregar o passaporte e esse formulário para ele. Então, não minta. Declarou? Responde. Não declarou? Não. E essa pergunta, do you have anything to declare? Ele também pode encurtar. Ele fala assim, ó, anything to declare? Ou ele fala com o ovo na boca. Anything to declare? Anything to declare? Então você sabe que esse anything to declare significa alguma coisa para declarar, e aí você vai lembrar do formulário que você preencheu dentro do avião e você vai responder no, ou se você tem alguma coisa para declarar, você vai declarar my Rolex watch, ou então my diamond ring, meu anel de diamante, e assim vai, você vai declarar o que você colocou no documento. Nessa pergunta eles também eles já conectam com outra pergunta que é do you have any foods, vegetables, meats, alcohol, tobaccos? Que ele quer saber se você está com alguma coisa levando para os Estados Unidos, que é proibido, mas é bom que você esteja levando, né? Sei lá, você levou lá uns biscoitinhos daqui do Brasil, biscoito Globo, né? Aquele biscoito Globo para um amigo. Está levando uma latinha de Guaraná Antártica. É melhor você falar que sim. Estou com uma latinha aí, então você fala I have a can of soda, né? Ou I have a soda. Mas não deixe de responder essas perguntas. O bom é não levar, mas se levar, se prepara com esse vocabulário para você poder declarar e informar para o oficial. Bom, galera, eu acho que por isso hoje é só. Espero que você tenha gostado. E agora eu vou passar uma dica incrível que você vai ficar louco com essa informação, ok? Bom, galera, chegamos ao final das 10 perguntas, né, mais utilizadas nos aeroportos do mundo. São perguntas que você precisa conhecer, dar as respostas de formas rápidas e objetivas para não se confundir e não se complicar, mesmo que o seu inglês seja aquele inglês top de linha, ok? Agora eu vou passar para você a dica do professor na experiência de mais de 28 anos viajando, trabalhando na África do Sul, Angola, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Índia, Tailândia, Reino Unido. Todos esses países eu viajei muito, entrei em aeroportos, desci, tive algumas situações positivas, tive algumas negativas. Eu vou passar para você uma fórmula que ajuda e muito, tá? Para evitar todas essas perguntas, o que eu faço? Eu faço. Se eu vou viajar, eu pego tudo que é documento, eu monto um portfólio, uma pastinha, e eu coloco todos os documentos possíveis e eu coloco numa pastinha. Quando chega na hora de fazer o check-in, junto com o cartão que eu preencho, o formulário do avião, junto com aquele formulário, eu abro o passaporte, coloco o cartão, o formulário, e junto eu coloco todos os possíveis documentos de perguntas que ele pode me fazer. Exemplo, eu coloco ali, se eu estou indo a convite, eu coloco uma carta convite, que eu já falei isso, lá no vídeo. Olha, volta lá no vídeo com as dicas para documentação de aeroportos, tudo que você precisa saber sobre aeroportos, porque lá no vídeo você vai conseguir ver tudo que é documento que você pode colocar. Mas então o que eu faço? Eu coloco todos os documentos. Eu coloco meu cartão de vacina, eu coloco 3 extratos bancários, eu coloco a minha carta convite, eu coloco se eu for ficar em um hotel, eu coloco a minha reserva do hotel, eu coloco o meu documento seguro de vida, saúde, bagagem, tudo que é documentação eu coloco no passaporte junto com o formulário. E quando o oficial do governo pergunta, ele chega, good morning, good afternoon, good evening, e ele fala assim, next, né? Next, que é o próximo, e eu vou lá, chego lá, ele fala, good morning, passport please, eu entrego o passaporte com aquele pataco, aquele monte de documento lá. Ele olha assim, toma até um susto.
É engraçado que ele olha assim, né? Ele pega o passaporte assim, e aí ele olha o passaporte, vê o visto, vê o carimbo, vê tudo, tá com a data de validade certinha e ele começa. Resumo da obra, ele pega tudo que é documento que ele vai me perguntar. Aonde eu vou ficar? Já está ali a reserva do hotel. Quanto tempo eu vou ficar? Está minha passagem de volta e uma carta da minha empresa dizendo que eu estou de férias, que eu vou voltar em breve. Ou se eu vou estudar, que eu tenho o documento da escola, com o tempo que eu vou ficar 6 meses na escola, com a residência paga, com a escola paga. Então, se eu tenho toda a documentação, o que acontece? Essas perguntas minimizam. Já aconteceu várias vezes, não foi uma vez. Eu pegar toda a documentação, eu colocar good morning, passport please. Eu dou o passaporte com toda a documentação, ele olha, carimba, next. Ele nem fala assim para mim, welcome to South Africa, welcome to India, welcome to Thailand. Não, ele simplesmente carimba, next. Ou seja, evita todas essas possíveis perguntas. Eu não estou dizendo que ele não vai te fazer pergunta, mas se você tem toda a documentação ali, ele vai entender que você... eu costumo dizer o seguinte, gente, erre por excesso, nunca por falta. Não me vai lá só com o passaporte, com aquela cara de medo. Good morning. Se você entregar só o passaporte, você vai dar muitos motivos para ele perguntar por que você está indo para lá, aonde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, se tem dinheiro, se não tem. Tudo isso, todas essas perguntas que você viu, elas podem sim serem minimizadas se você for um cara um pouco mais atento e montar a sua pastinha de documento com tudo. Até os tickets da Disney que você comprou, tudo. Coloca ali e entrega para ele. Não estou dizendo que ele não vai te fazer as perguntas, mas vai minimizar. E eu, na minha experiência, na minha mínima experiência de quase 28 anos viajando pelo mundo, eu digo para você, reduz bastante e às vezes ele nem te faz todas as perguntas. Obrigado, guys and girls, por estar comigo até o final desse vídeo. Caso haja alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, coloca aí na descrição, nos comentários, fala assim, pô, Teacher, você esqueceu de falar, ou então, pô, Teacher, você falou isso aqui, mas eu não entendi. Então, tudo que você quiser comentar, usa esse espaço aí para poder simplesmente trocar uma ideia comigo e a gente poder aí melhorar os próximos vídeos, tá ok? Lembrando que você tem que se inscrever no canal e, se possível, please, compartilhe com o seu familiar, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu primo, porque vai dar uma moral aí para a gente poder aumentar a visibilidade do canal e certamente vai motivar a gente a trabalhar ainda mais para proporcionar os melhores vídeos para você. Então, um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.